Olha só, saiu o relatório do Vaca. Lembra do cara do Vaca que teve aqui no Brasil, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Ele ia fazer um relatório sobre a questão de liberdade de expressão, os abusos de direitos humanos do STF, coisa e tal. E bom, o relatório teve partes boas e partes ruins, tá? É lógico, a gente já imaginava que o CIDH, sendo um órgão esquerdista, iria comprar a narrativa de que teve uma tentativa de golpe de Estado. Algumas das coisas que eles falaram eu acho que fazem sentido. Eles falaram, por exemplo, que houve uma tentativa de deslegitimização da eleição brasileira, que de certa forma ficar criticando a eletrônica eu acho uma besteira mesmo, já falei para vocês, acho besteira, é perda de tempo mesmo, então houve de fato isso. Outra coisa que ele critica o Bolsonaro, a tentativa do Bolsonaro de reabilitar tiranos num passado recente. Olha só o que eu aviso, já falei isso várias vezes aqui em vários vídeos. Tentar defender a ditadura de 64 é jogar fora a oportunidade do futuro do Brasil. Não tem defesa, os milico era tudo esquerdista. Ah, mas foi menos sério do que foi em 64, que eles falam, foi menos sério do que foi. É verdade, eu concordo. Ah, teve coisa, eles falam que teve tortura pra caramba, e na verdade não teve tanta tortura assim, mas cara, quanto é que é tanta tortura? Uma tortura já é demais, cara. Não é pra torturar ninguém, não tem que ter tortura em lugar nenhum no Estado. Então, eu sempre defendi aqui, esse é um dos pontos meus de discordância, aliás, são dois dos pontos meus de discordância com o Bolsonaro, ditadura de 64 e urna eletrônica. Acho que ele perde tempo, queima o futuro político dele e não vai conseguir absolutamente nada nisso, porque não tem defesa o que fizeram os milico em 64. Não tem defesa. Enfim, esse ponto, o relatório fala sobre isso. Agora, então, ele fala que foi legítimo a ação do Alexandre de Moraes, que tem separação de poderes. Os caras são esquerdistas, né? Lógico que eles iam comprar a briga, iam comprar essa narrativa do STF de tentativa de golpe. Mas eles falam também algumas coisas interessantes. Eu acho que foi positivo no final das contas. Eu vou explicar para vocês por que foi positivo. Foi positivo porque o que eles mandam mudar é do lado deles. Entendeu? Ou seja, eles falam que não, que teve tentativa de golpe. Mas a situação já é essa aqui no Brasil, né? O Bolsonaro já foi condenado por isso aqui no Brasil. Muito bem que, né, não tenho o que dizer nisso aí. Agora, eles falam justamente que o STF deve evitar crimes com a designação de crimes como desordem informacional e desinformação, porque são conceitos abertos. Isso é uma coisa importante, isso é uma coisa que o STF tem que mudar mesmo. Isso é uma coisa que a gente pode pegar, aquela decisão do STF que fez censura nas redes e que usou esses termos, a gente pode criticar ela com base agora no relatório do CIDH. Então, em termos práticos, esse relatório é positivo. Eu concordo com o Paulo Figueiredo, tá? A esquerda está comemorando. Não porque a OEA frustrou o ex-presidente ao reconhecer tentativa de golpe e coisa e tal. Eles não vieram investigar a tentativa de golpe, meu amigo. Se eles tivessem investigado a tentativa de golpe no Brasil, teriam de fato feito um relatório, né, recomendando o STF. Eles não investigaram isso. Eles reconheceram que houve tentativa de deslegitimização da eleição em 2022. E teve. O Bolsonaro realmente criticou as urnas eletrônicas de forma absolutamente gratuita, sem nenhuma lógica. Agora, não foi isso que eles vieram fazer aqui. Eles vieram falar sobre desinformação. E no que tange, no que é o ponto importante desse relatório, no que fala assim, ó, o governo brasileiro tem que mudar isso. Ele não fala que tem que mudar nada em relação à condenação do Bolsonaro. Né? Beleza, é ruim pra gente. Seria melhor se eles falassem que realmente que o STF agiu de forma absurda e coisa e tal. Mas eles falam que deve mudar a questão da censura, e isso é positivo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por A Pipa do Xandão Não Sobe Mais, Deus Ajuda-me a Pagar os Impostos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, tá aqui o Globo comemorando, não porque a OEA defendeu, o Guilherme Amado aqui rindo para o relatório da OEA frustra bolsonarismo e vê instituições democráticas fortes, né? Mas o Paulo Figueiredo aqui tem razão nessa história. No final das contas, o que eles recomendaram de mudança é: não se pode restringir a liberdade de expressão com base em conceitos vagos como desordem informacional ou desinformação. Isso é o ponto importante. O que eles mandam mudar no final das contas é isso. Eles não quiseram comprar briga com o STF, não quiseram comprar briga com o Alexandre de Moraes. Vamos ler o documento aqui? Eu acho que é melhor sempre ir na fonte direta, né, na fonte primária da coisa. Tá aqui, ó.
Ele fala aqui que, olha só, a convite do governo brasileiro, em fevereiro de 2025, a relatoria especial do VACA foi lá na CIDH e coisa e tal, né? Esse relatório procura identificar diferentes perspectivas sobre o direito à liberdade de expressão no Brasil. Então é muito importante. O Globo está comemorando que a OAA disse que teve golpe. O Platô BR fala, o Guilherme Amado fala que não teve, tá, viu? Eles falaram que não teve, que teve golpe também, né? Mas no ponto que foi o objetivo do relatório, que era a questão de liberdade de expressão, o relatório criticou o STF. Isso que é o ponto importante. Por isso que o Paulo Figueiredo é que está certo. Foi positivo esse relatório, sim, para o Brasil. Embora eu reconheça que nessa parte de dizer aqui, ó, o direito à liberdade de expressão é um dos pilares da sociedade democrática. No entanto, seu exercício e proteção não decorrem de forma abstrata. A existência e o funcionamento de instituições democráticas são essenciais no ambiente que permita o exercício do direito à liberdade de expressão. Não pode haver o exercício de liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de imprensa, prática artística, acesso à informação e coisa e tal, na ausência de uma sociedade baseada no Estado de Direito e pleno funcionamento das instituições democráticas. Isso aqui, o papo de estatista, né? Não, porque para ter direitos tem que ter um Estado e coisa e tal. É o Estado que vai garantir que você pode falar. Não, ao contrário, mané. É o Estado que proíbe você de falar as coisas. Né? Poder falar, você pode falar qualquer coisa por sua própria natureza, né? Mas enfim, a gente entende que eles quiseram contextualizar essa parada aqui, né? Aí vem aqui o ponto que a esquerda está comemorando. A relatoria entende que o Brasil passou por tentativas deliberadas de deslegitimizar os resultados eleitorais internacionalmente reconhecidos no pleito eleitoral de 2022. Sim, é verdade, Bolsonaro fez isso. E eu critiquei desde o primeiro dia isso. Não vi nada, eu procurei, olhei tudo quanto é gráfico, tudo quanto é informação, tudo quanto é log que me mandaram na época da eleição e falei, ó, não tem nada aqui, não tem nada de fraude nas urnas eletrônicas, né? Agora, teve o dedão na balança, a gente ficou sabendo do dedão na balança em 2023, não, 2024, na Vaza Toga. Aí a gente ficou sabendo da comprovação do dedão na balança lá na questão da propaganda. Mas naquele momento ali, urna eletrônica, acusar a urna eletrônica é perder tempo. Já falei para vocês. Primeira coisa, é ruim, porque o Bolsonaro desincentiva os eleitores deles de irem votar, né? Isso é uma caixinha mágica, que não interessa quem você vai votar, que interessa é quem conta os votos. Se você convence o seu eleitor disso, o seu eleitor não vai votar. É pior para você, não adianta fazer isso. A menos que você tenha, de fato, uma evidência clara de fraude, não adianta ficar culpando a urna eletrônica, criticando isso daqui. Então ele está correto, né? Agora aqui, ó, além do planejamento e da tentativa de execução de um golpe de Estado. Isso daqui eu discordo, já falei para vocês, não teve tentativa de execução. Pode ter havido planejamento? Pode ter havido planejamento, a gente não sabe, mas tentativa certamente não houve, tanto que não teve nenhuma ação de execução no final das contas, né? Agora, é importante notar que esse relatório não foi para medir a questão da tentativa de golpe no Brasil, não tem nada a ver com isso. Ele não investigou essa parte, né? Aí ele fala aqui que a relatoria observou uma clara separação funcional de poderes, autonomia judicial, um sistema de freios e contrapesos em pleno funcionamento. Porque ele não veio investigar isso. Porque se investigasse isso, ele certamente perceberia que não há isso daí, tá? Isso aqui ele tá metendo o bedelho, tá repercutindo as besteiras da esquerda de dizer que temos separação de poderes no Brasil. Claramente não temos, né? A relatoria reconhece a gravidade das tentativas de alteração da... Porque olha só, repara que o relatório dele todo começa, por quê? Porque ele quer criticar essa tentativa de censura do STF. Mas ele está tomando muito cuidado de não querer bater no STF, bater no governo brasileiro. Então ele está elogiando, falando, não, que a gente entende que aconteceu isso, não sei o que lá, mas tem coisa que vocês fizeram errado, tá? Aí que é o ponto que vai chegar mais adiante, né? Olha aqui uma crítica que ele coloca já. De fato, a relatoria constatou que há quem, no Brasil, reconheça as nuances históricas e os dilemas relacionados à liberdade de expressão, mas se sinta inibido de participar do debate público, uma vez que o debate parece ter se consolidado em posições imutáveis. Ou seja, criticar o Xandão é proibido, não pode criticar o Xandão e é errado isso. E o que é errado? A pessoa deve ter o direito de criticar o Xandão, né? Por um lado, alguns dos atores que mais acusam o estado de censura tentaram restringir a livre divulgação de ideias de seus oponentes, chegando a pedir ao Estado que o faça. Isso daqui é uma coisa que eu não vi essa força toda do lado do Bolsonaro. De fato, houve algumas situações de jornalistas que foram processados pelo Bolsonaro, mas foi coisa muito pontual, não foi nada que fosse assim severo como o Alexandre de Moraes faz com a direita. Eles falharam de reconhecer aqui que há uma diferença de tamanho, né? Certamente compraram a narrativa da esquerda. Mas o Bolsonaro também tentou censurar jornalista. Eu não vi tentativa de censurar. Ele tentou evitar que filmes
tivessem financiamento. Peraí, financiamento de filme não é o mesmo que censura, né? O filme você pode publicar, só não vai ter dinheiro do Estado, né? Agora, olha essa parte aqui. Ó. Também é digno de nota que alguns atores relutam em repudiar eventos do passado recente que também foram considerados pela CIDH como ataques à democracia brasileira, ou mesmo profundas desigualdades estruturais que desafiam a sociedade brasileira. Ele está falando dos militares, do golpe de 64. E eu falo para você, é verdade. Isso é um erro que eu já falei para o Bolsonaro. Já falei que eu critico isso no Bolsonaro. Esquece essa porra de defender os milicos de 64. Os milicos de 64 só fizeram merda. Se a esquerda não fosse atrás desses caras, a gente deveria ir atrás desses caras e prender eles tudo, porque eles só fizeram merda. Tiveram o poder na mão e, ao invés de implementar uma agenda liberalizante, diminuir o tamanho do Estado, fizeram uma política econômica que é indistinguível, não tem como distinguir da política econômica do Lula. É igualzinho a coisa de desenvolvimentismo, de não, que vamos investir dinheiro, PAC, e não sei o que lá. Fizeram exato. Cara, o Lula copiou a agenda dos militares, ou os militares copiaram do Lula, sei lá, é a mesma agenda. É o desenvolvimentismo. O entendimento de que a liberdade de expressão é um risco para a democracia em vez de um de seus elementos constitutivos é um dos problemas mais delicados que foram identificados no marco institucional. Então repara, quando ele chega no ponto da liberdade de expressão, ele critica o Brasil, ele está falando, olha só, tem gente no governo Lula, no STF, que acha que liberdade de expressão é um problema, que não pode ter essa liberdade de expressão toda, que é proibido isso. E ele fala, não, tá errado. A liberdade de expressão é um ponto fundamental do discurso político da própria democracia, né? Outra coisa, olha só. Nesse contexto, as autoridades brasileiras, apoiadas por certos setores da sociedade civil, às vezes se mostram relutantes à autocrítica e a questionamentos de contabilidade e restrições da liberdade de expressão com os padrões interamericanos. Ou seja, está criticando o STF. Então, repara, o que a esquerda está comemorando aqui, ele reconheceu que teve golpe, mas o relatório não é sobre golpe, meu amigo. O relatório não é sobre golpe, o relatório é sobre liberdade de expressão. E no tocante à liberdade de expressão, eles reconhecem que, de fato, houve exageros do STF. Aqui ele fala mais explicitamente ainda sobre a questão do passado militar. Aqui, a relatoria constatou que a sociedade brasileira continua fortemente marcada pelo legado da ditadura militar ocorrida na segunda metade do século passado. Né? A falta de uma resolução completa desse passado ditatorial com iniciativas suficientes de memória, verdade e justiça levou à sobrevivência à crítica de sintomas, discursos, formas de exercício de poder e atitudes autoritárias. Eu acho isso um erro, porque embora o Bolsonaro tenha defendido o período militar, ele em momento algum adotou as práticas do governo militar. Então não tem por que criticar o Bolsonaro. Eles estão dizendo aqui, porque, de novo, eles estão contaminados pela visão da esquerda, que o Bolsonaro imitou a ditadura militar brasileira. Em momento algum ele fez isso. O erro dele foi ter tentado passar pano para a ditadura militar brasileira. Alguns dos atores que mais energicamente se referem ao direito de liberdade de expressão desconsideram o fato de que o Estado, em todos os seus momentos políticos e por meio de diversos órgãos federais e estaduais, historicamente tem usado e continua usando ações repressivas, inclusive o poder policial, contra grupos mais vulneráveis da população que também se consideram censurados. Aqui ele está entrando na parada de que o Estado proíbe as pessoas pobres de falarem, o que não é o que a gente vê, né? Mas enfim, esquerdismo, isso aí é doença desse pessoal mesmo. Olha só, mais crítica com relação à liberdade de expressão. As ações das grandes plataformas são vistas como preocupação por setores que as identificam como vetores de condutas e discursos que prejudicam a democracia. Ao mesmo tempo, certas demandas por regulamentação dessas plataformas exigem que elas policiem o debate político e apliquem sanções rigorosas, o que pode incentivar a criação de mecanismos de censura privada. A urgência percebida em alinhar o poder das grandes plataformas com suas responsabilidades democráticas dá origem a demandas que podem, no sentido contrário, consolidar o poder privado e ter impactos desproporcionais sobre a expressão protegida transmitida nessas plataformas. Eu discordo disso daqui, porque como eu já falei para vocês, se é no campo privado, se você não gosta de uma plataforma, você vai para outra. Não tem por que você ficar naquela plataforma, você vai para outra. Quando é censura estatal, você não tem para onde ir, né? Mas o que ele fala aqui é verdade. Essa ideia do STF e do governo de censurar é errado, né? Olha aqui uma crítica aberta ao STF. A CIDH e a RELI, que é a Comissão de Direitos Humanos lá da OEA, já afirmaram que os estados não podem sancionar opiniões ou expressões por serem severamente críticas às autoridades públicas, incluindo aquelas que, como o anarquismo e outras posições radicalmente opostas à ordem existente, questionam o atual marco institucional.
É aquilo que eu falo sempre. O que distingue uma democracia de uma ditadura? A democracia você pode criticar a própria democracia. A ditadura você não pode criticar o que você tem. Lá na Rússia, se você criticar a guerra do Putin, você vai para cadeia. Aqui no Brasil, se você criticar o Alexandre de Moraes, você vai para cadeia. Então isso é o erro. É por isso que a gente está numa ditadura, né? Esse é o problema no final das contas, né? Por esse motivo, a relatoria exorta o Estado brasileiro. Olha, repara que eles estão passando um pito no Estado brasileiro. É o que eu falo para vocês, no que tange o relatório, que é a questão da desinformação, eles estão passando um pito no Alexandre de Moraes. Olha só, por esse motivo, a relatoria exorta o Estado a interpretar conceitos como atos antidemocráticos quando usados para restringir a liberdade de expressão de forma estrita e apenas para combater expressões que têm uma possibilidade atual, real e efetiva de levar à prática de crimes, não como uma forma de proteger as instituições de críticas, mesmo que elas sejam contundentes. Ou seja, chamar o Flávio Dino de gordola, chamar o Alexandre de Moraes de careca do INSS, não, careca do Master, não é uma maneira. Eu não estou derrubando o Alexandre de Moraes, não estou querendo tirar o cara, eu estou criticando ele, eu estou dizendo que ele está errado. Então, críticas contundentes têm que permitir. O que ele está falando no ponto certo aqui. O inquérito dos atos antidemocráticos pegou um monte de gente que estava criticando o STF e achou que não, que esse pessoal aí não pode criticar o STF, que absurdo. E pega o ponto central dessa história. Por quê? Porque muita gente estava criticando o STF por conta da roubalheira do amigo do meu pai. E também do caso do Gilmar Mendes. E agora o caso do Alexandre de Moraes, né? Olha aqui, ó. Como parte das medidas restritivas impostas de forma provisória em inquéritos, investigações e processos judiciais, as autoridades brasileiras determinaram limitações ao uso de contas nas redes sociais. Essas limitações incluem a remoção de publicações específicas, a remoção de contas, a proibição de divulgar publicações futuras potencialmente ilegais e a proibição de criação de novas contas. Também existem limitações que visam indivíduos com relações próximas com réus, sob o entendimento que eles poderiam continuar a cometer atos ilícitos por meio de contas desses indivíduos. Olha só, ele está criticando aquela ideia do Alexandre de Moraes, de dizer que, porque alguém publicou alguma coisa do Bolsonaro, então o Bolsonaro é culpado, o que é um absurdo realmente, né? O relatório discutirá 3 preocupações relacionadas às tais medidas. Disputa sobre o número de pessoas e contas afetadas, ou seja, eles entendem que esse tipo de coisa até poderia ser válido se fosse uma pessoa ou outra. Mas caraca, foram 300 contas proibidas no Brasil, um monte de gente proibida nisso daqui, né? Uma suposta falta de notificação às pessoas cujo conteúdo é restrito. E de fato, os processos eram todos sigilosos, ninguém falava nada. Discussão sobre a capacidade de intervenção das plataformas digitais nesse processo. Ou seja, as plataformas digitais quiseram defender essas pessoas e não puderam, não tinha esse negócio, né? Aqui, ó, como apontou Paulo Figueiredo aqui, ó, a relatoria insta o Estado a adotar definições claras e precisas das causas para restringir a liberdade de expressão. Nesse respeito, a relatoria observa que o debate global sobre restrições autorizadas à liberdade de expressão utiliza vários conceitos para identificar certos fenômenos que devem receber especial atenção. Esses conceitos não são desenvolvidos com o objetivo da aplicação imediata na esfera jurídica, embora seja importante que as autoridades estatais se mantenham atualizadas nas discussões internacionais sobre o assunto, né? Para a relatoria, conceitos como desordem informacional, informação gravemente descontextualizadas, não são categorias suficientemente explícitas para atender os requisitos de legalidade na restrição da liberdade de expressão. Ou seja, aquele papo todo do Lewandowski, do Alexandre de Moraes, não que isso é desordem informacional e tem que mandar prender, proibir, coisa e tal, eles estão criticando. Olha só, o que eu falo para vocês, no final das contas, esse relatório é sim muito bom pra gente. Ele vai no ponto que se ele propõe a ver, que é a questão da liberdade de expressão, ele vai no âmago da questão. Ele critica Bolsonaro? Critica. Ele elogia o STF? Elogia o STF. Mas isso não é a função desse relatório. Isso é uma técnica conhecida de auditores e de consultores nessas áreas, que você nunca chega chutando o pau da barraca. Veja, quem vai chutar o pau da barraca do Alexandre de Moraes somos nós, a oposição. Não é pro cara da OEA chutar o pau da barraca. O cara da OEA fala, não, essa barraca é muito bonita, esse pau é muito lisinho aqui, mas olha só, tem uns problemas aqui, ó, tem um negocinho aqui nesse pau da barraca aqui, ó, aqui tá errado também, entendeu? Isso é que é o papel deles, tá? Eu acho isso aqui ótimo. Dá para questionar com base nesse relatório aquela decisão idiota do STF. Dá para questionar até a Lei Felca nessa porcaria aqui. Porque botaram um negócio, não porque se tiver crime, as plataformas têm que tirar o negócio do ar, né? E isso é um absurdo no final das contas. Não pode ter esse tipo de coisa porque isso fere a liberdade de expressão.
Então é isso daí, galera. Eu acho que o relatório foi positivo, tá? Eu concordo com o Paulo Figueiredo. Sim, a esquerda tá reclamando, tá rindo aqui, tá falando, não tá vendo? A OEA não disse que teve golpe mesmo, tentativa de golpe mesmo. Pois é, mas o relatório não era para isso, meu amigo. O relatório era para liberdade de expressão. E na questão da liberdade de expressão, ó, botou no cu do STF. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.